Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos em Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, aqui no gramado do Museu de Arte da Pampulha. Vamos dar algumas dicas de literatura para esse final de dezembro e para 2024. Então vamos falar do romance sul-coreano, vamos começar a playlist coreana, né? Literatura coreana, a Rangkang. Rangkang vai falar da vegetariana, né? Interessante romance que vai contar a história. Sim, começa uma história muito banal, muito normal, muito tranquila, né? De uma dona de casa na Coreia, né? Em Seul, que é a capital lá da Coreia, Coreia do Sul. E ela de repente resolveu ficar vegetariana, né? Ou seja, é um costume oriental muito normal, né? Budista, inclusive, essa ideia de comer outros animais, né? Comer outras carnes, né? Animais, outros seres vivos. Então, é mais comum a alimentação mais vegetariana mesmo, né? E aí, a riqueza da gastronomia também coreana, japonesa e tal, né? O uso de peixe, etc. Mas ela resolve não comer carne vermelha, nenhum tipo de carne, nada, né? Então ela, de início, todo mundo acha estranho, né? Assim, porque ela não tem um problema de obesidade, né? Não é questão de uma certa dieta, né? Não é questão de dieta, de repente. Assim, a narrativa, né, que é contada em 3 partes, com pontos de vista diferentes, ela é meio kafka, né? Porque não explica muito, né? Assim, apesar que tem partes, né, trechos na primeira parte em que você tem acesso a ela narrando sonhos, né? Ela fala que tem sonhos, né? Pesadelos comendo carne, né? Então ela passa a ter horror, até cheiro de carne, né? E ela não gosta que ninguém faça uso de carne, né? Então é interessante isso aí. Então a vegetariana é isso, é uma história que começa assim, né? O primeiro narrador é o marido contando a história e ele vai... É um marido comum, né? Aqui, como a narradora, né? Ele é o narrador da história, então a autora imagina um homem contando a história num casamento comum, né? Ele falou que casou com uma mulher comum, ela não é bonita nem feia, né? Ele mesmo fala que não é bonita nem feia e tal. Mas ela de repente passa com esse hábito, né? Ela joga a carne toda fora. Uma bela manhã ele chega lá, né? Vai trabalhar e ela resolve jogar a carne toda fora, né? Então todo aquele estoque de carne que eles têm lá é tudo jogado fora. Então eles começam, né? A família começa a ficar horrorizada com isso, né? Então tem uma reunião familiar em que aí o pai, que é um cara que foi inclusive na guerra do Vietnã, um cara muito assim, barra pesada e tal, muito violento, agride a filha, né? Ou seja, está forçando ela a comer a força, né? Comer carne, né? Mas a gente está num banquete na família e você não vai comer carne. Então, ela começa inclusive a emagrecer, né? Começa a emagrecer, a ficar mais pálida, né? Ficar mais magra ainda, mais abatida. E esses sonhos não acabam. Então parece que ela acabou, decidiu, né, não comer mais carne por causa dos sonhos, mas essa ideia dos sonhos, os sonhos ainda continuam nesses pesadelos recorrentes. Então ela fica ali pensando, né, esses sonhos, o que ela faz, né? Então a primeira parte seria isso mesmo, o marido, e o marido vai contar esse jantar na casa da irmã, né, da cunhada, no caso dele, né, é a irmã dela, que tem um marido que pensa que é artista. Ele é um cara, ele acha que é artista, mas ele é um playboy, então acha que é artista. E aí vai guardando esses personagens que vão ser a segunda e terceira parte, né? Vai dar um foco maior nesses personagens, porque depois vai ter o foco nesse artista, né? Que é um cara assim, interessante, que interessante essas mudanças de ponto de vista, né? Que você vai construindo a história, né? Porque não há aquele narrador que vai entender tudo, você vai ter que ver vários pontos de vista na história para você chegar a algum ponto, né? Então você tem aquele narrador que vai focar na esposa, depois você vai ter então esse narrador que falava da esposa, falava que ele tinha um desejo lá pela irmã da esposa. E interessante que agora, né, você vai ver o ponto de vista do artista, né? Que é o marido da irmã da protagonista, e aí esse artista tem um fetiche também pela protagonista, né? A mulher que resolveu virar vegetariana. Então interessante esse cruzamento, né? Cada um está nos seus casamentos infelizes pensando na mulher do outro, né? Então é interessante isso, né? Ou seja, o primeiro narrador está de olho na mulher do cara e o cara está de olho na mulher dele. Então é interessante esses cruzamentos. E na terceira parte você vai ter o olhar da irmã, né? Então é a parte mais comovente, mais existencial, mais elucidativa, que vai contar a infância. Aí você vai entender os traumas das duas irmãs com o pai violento, né? Então é interessante isso aqui, você vai construindo história, né? Essas mudanças de ponto de vista lembram muito o Miyakoto, né? Miyakoto gosta muito dessa literatura de ficar mudando o ponto de vista, você vê de um ângulo, vê de outro, né? Então é interessante essa questão aqui da coreana.
As 3 partes são distintas, né? Então a primeira parte você tem um narrador meio Murakami, né? Aquele homem, né, meio morrendo de tédio, falando da mulher, né? Então você não simpatizei muito com o primeiro narrador, não. E aí a segunda parte é mais erótica, lembra o Coabata, né? Aquele muito descritivo, muito erótico, mas é uma coisa bem perturbadora também, né? Assim, então as partes bem perturbadoras, que lembra que aquele excesso de descrição ali do Coabata, né? E também, aí a terceira parte é mais comovente, porque aí vai ser o estado terminal. Ela ficou vegetariana, pode comer carne, mas pode comer tudo, né? Então ela decide não comer. Ela quer ser igual a árvore, ela quer ser nutrir de luz, né? Então ela fica ali pegando sol e tal. Então assim, ela vai de mal a pior a história, é uma história muito terrível, né? Assim, se você for analisar, né? Mas a forma como é narrada, essas mudanças bruscas de narrativa, de ponto de vista, você consegue ir levando, né? Mas quando a terceira parte chega e a irmã contando, né, então é coisa mais sentimental, assim, é questão de lembra da infância, né, e a decadência mesmo da protagonista. Então aí realmente a terceira parte é completamente existencial, quase niilista, né, então assim, é um romance que você vai te surpreendendo, porque você começa de um jeito e termina de outro, né. Então a história começa, a narrativa é sempre aquela narrativa assim, detalhista, né, fiel aos fatos, né, não fica inventando muito. Mas na terceira parte você vê que tem mais filosofia, mais sentimento, coisa familiar, traumas de família, né? A condição feminina, né? Então você vê todo aquele problema, como a mulher é tratada nessas sociedades orientais, né? Então fica aí a dica, A Vegetariana, da Ran Kang, né? Que mostra mesmo essa condição feminina. Vamos dar algumas dicas de literatura que fala da condição feminina, né? Nós temos aqui alguns livros, com certeza, vamos ler para o nosso canal 2024, né? Com certeza o Conto da Aya, então é para ter sido lido esse ano, né? Mas só que ficou para 24, que é a canadense, vai escrever a Margaret Atwood, vai escrever essa distopia, né? Em que os homens tomaram conta, né? Então as mulheres não podem ler nem escrever, é o mundo talibã, né? O mundo talibã, então, onde as mulheres não podem ler nem escrever. Então as mulheres servem aos homens, né? Então aqui a gente tem a minissérie, né? Tem a minissérie aí, todo mundo comenta, tá essa capa aqui baseada na minissérie. Mas eu já li esse livro assim, até uns 2 terços dele eu li, né? Acho que uns 2 terços eu li assim. Passei da metade, mas é muito perturbador, né? A minissérie é muito perturbadora. Eu nunca assisti a minissérie toda, né? Tem um seriado, eu nunca assisti ela toda. Porque é muito perturbador, né? Assim, as mulheres são resumidas a reprodutoras, né? E é uma distopia altamente religiosa, né? Assim, uma religião seguida ao pé da letra, ao estilo talibã, né? Ou seja, o pessoal quer seguir uma religião de 2000 anos sem entender que o mundo mudou, né? O mundo mudou, né? Tem outra aqui, Mulher de Barro, também para a lei 2023, só que, né? Não foi possível. Então, não sei nada do livro, eu sei que é da Carol Oates, né? Que escreve até terror, e escreveu também um livro sobre a Marilyn Monroe, né? Blonde, né? Tem até filme aí, tem série. Então é um livro assim que eu não sei nada do livro, então não vou falar nada, né? Só sei que vai falar da mulher, a primeira mulher a presidir uma renomada universidade americana, bem sucedida em sua carreira acadêmica, ela se dedica fervorosamente ao trabalho. Não sei nada do livro, então estou pegando totalmente no escuro pela autora, né? Que escreveu lá sobre a Marilyn Monroe, né? E também escreveu livros de terror também, tem uns contos de terror, assim, né? Então compensa a gente conhecer a norte-americana, estadunidense, Joyce Carol Oates. Itália, né? Vamos voltar lá na Itália, continuando a história da amiga genial, né? Então as amigas geniais, que a amiga genial sumiu, né? A história lá mostra que a autora, quem está narrando a história, né? A Helena Ferrante. Quem será a Helena Ferrante, né? Está contando a história da amiga e essa amiga sumiu. Então ela vai contando a adolescência, né? Para a adolescência ali, os namorados, os primeiros namorados, e aqui ela vai contar o casamento da amiga genial, né? Vai ser a época que a amiga genial vai casar, né? Então você vai conhecer lá a condição da mulher na Itália, né? No início do século, depois da guerra e tal. Então vai mostrando justamente essa questão da mulher na Itália. E aí a primeira parte, tem que ler a primeira parte, né? Que são 4 livros. Então a primeira parte vai falar então das meninas, né? A amiga genial na escola e a amiga genial que não pôde estudar, enquanto que a narradora pôde estudar, né? Deu seguimento aos estudos. E ela tinha essa culpa, né? Porque a outra foi casar, né? Interessante, que aqui é tipo o Sherlock contando, tipo a história do Watson contando a história do Sherlock, né? Então a protagonista, na verdade, é a amiga que casou e não estudou, mas sempre a narradora está falando de si mesmo, né? O casamento, os estudos, né? O namorado.
enquanto que ela fica visitando e frequentando a vida da amiga que casou com um homem rico, tem dinheiro, né? Sapataria, né? A família do sapateiro, né? A família, meus papéis já estão voando aqui. A família do sapateiro, né? Ela vai, né? Lá no outro livro, tem que ler outro livro, né? Então não vou resumir no livro 1, porque tem que ler o livro 1 para você ler o livro 2, ler 4 livros, hein? Então, eu lembro que eu já li metade desse livro, vou ler todo para 2024, aí vou ler o livro 3 e o livro 4, né? Tem a minissérie também, né? Tem a Amiga Genial, né? Minha Amiga Genial. Então, fica aí a dica, Minha Amiga, a gente vê seu ângulo aqui, ó. Minha Amiga Genial, da Elena Ferrante. Elena Ferrante. No Brasil, mas escrito por um francês, nós temos a história aqui da aristocracia, né? Na época do Brasil Império, né? Monarquia, século XIX, o Lírio e a Quimera. Mas é um cidadão francês que morava aqui no Brasil, diplomacia, né? Pessoal de diplomacia. Então ele vai contar essa questão aqui, a história se passa no século XIX, contando, também não sei pouquinho, né? Só estou pegando aqui o resumo do livro, meus papéis estão tudo voando aí. Mas, então ele vai contar essa história aqui, ó, a aventura de Marie Adelaide Mirre, futura baronesa de Santa Maria, chega às fazendas do café da região de Vassouras, no Vale do Paraíba. E nos revela a saga de europeus e brasileiros descobrindo e construindo um novo país no vasto império tropical do Pedro II, né? Dom Pedro II. Então ela vai contar a história, né, aqui, de uma nobre, né? Contar a história de uma nobre lá no século XIX, né? Então fica aí mais uma dica, né? 2024, depois eu vou fazer uns vídeos aí, só com assim, ó, pilha de livro para 2024, né? Então fica aí, literatura que fala do Brasil, né? Então esse cidadão aqui, o Romaric Boel, né? Romaric Boel, que viveu no Brasil, né? Você vai, aqui não fala, é isso mesmo, viveu no Brasil, ó. Fez exposições sobre surrealismo, Paris e tal. Então, é um francês no Brasil, né? Interessante isso, né? Francês no Brasil. Aqui, então, nós temos a literatura italiana, né? Elena Ferrante, com certeza, importantíssimo a gente ler a obra dela, né? Aqui é a Tetralogia de Nápoles, né? Então, vamos depois para os Estados Unidos com a Oates, né? Joyce Carol Oates, Mulher de Barro. E depois subir para o Canadá, não é isso? Conto da Aya, que é a distopia, terrível distopia. E a dica de hoje foi, né, a Coreia. Então, ou seja, todos esses livros falam o quê? Condição feminina. Ou seja, como é que a mulher é enxergada na sociedade, como a mulher vê o mundo, né? Como a mulher sofre, né, na existência dos países patriarcais e nas sociedades, né, em que o homem decide que ele que manda, né? O homem bate na mesa e ele é que manda. Então, fica aí as dicas e nós estamos aqui hoje na Pampulha, Belo Horizonte, para gravar, né, esse né, início de dezembro, aí, final de ano, né, e dedicar boas festas a todos, né, boas leituras para 2024. E aguardem que vai ter mais os famosos, né, listinhos para 2024. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.